Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Seja o Diferencial. Hoje continuaremos o estudo das dores da alma, do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Hamed. Vamos continuar o estudo sobre crueldade, que iniciamos no vídeo passado, né? Agora vamos falar sobre a crueldade, a parte 2. O que é que seria isso? O que é que o Hamed está chamando a gente para refletir? Ele vai dizer que cada ato de agressividade que ocorre nesse mundo tem como origem básica uma criatura que ainda não aprendeu a amar. Ou seja, não quer dizer que o amor não existe nela, quer dizer que o amor ainda está em estado latente e que precisa ser desenvolvido. É essa a grande reflexão que o Hamed vai trazer para a gente, e ele vai também trazer informações históricas de como éramos cruéis e qual o nosso grau de crueldade atual. Ele vai trazer, por exemplo, o que ocorria em Atenas, quando uma pessoa era sentenciada à morte, poderia ser estrangulada, que para a sociedade da época era a forma mais humilhante, poderia cortar a cabeça, que era um método extremamente doloroso, e pelo envenenamento, que era a forma que as pessoas preferiam à época em Atenas. Depois ele vai relatar sobre a questão da Roma antiga. Quando você era condenado à morte, a título de exemplo por ter assassinado seus pais ou seus irmãos, você era simplesmente cozido vivo e depois atirado ao mar. Vamos avaliar o tamanho da crueldade em que as pessoas eram expostas. Depois, se você incendiasse, você iria ser colocado na fogueira. Ele vai continuar falando sobre os hebreus, que o apedrejamento e a decapitação era algo normal para os condenados da época. Vai falar também sobre a China, da técnica do gotejamento na testa ao ponto de levar a pessoa à loucura. Mas, de todos esses fatos, ele vai chamar a atenção à Santa Inquisição, que foi um período histórico onde a Igreja Católica perseguia todos que iam de encontro aos dogmas pregados pela Igreja, ou aqueles que ameaçavam o cumprimento dessas leis, desses dogmas. E muitas pessoas morreram, e a história já mostrou pra gente como este fato ocorreu. O que o Hamed está chamando a atenção da Santa Inquisição? Que ainda hoje somos intolerantes religiosos. Não aceitamos que o nosso irmão tenha uma convicção diferente da nossa, perseguimos e matamos. Então, isso ainda demonstra infantilidade moral, que a gente vai discutir um pouco mais na frente. Ele vai dizer que toda atrocidade, toda desumanidade são características de indivíduos cuja sua psique ainda encontra-se no processo inicial de desenvolvimento espiritual. Ou seja, toda maldade que fazemos demonstra que ainda somos crianças do ponto de vista moral. Entretanto, precisamos frisar que o senso moral existe, mas ele está lá adormecido, está lá em estado latente. Vamos ver aqui a questão 754 do Livro dos Espíritos. O que é que diz? Kardec pergunta: a crueldade não derivará da carência de senso moral? Olha o que é que os espíritos vão responder. Dize da falta de desenvolvimento do senso moral. Não digas da carência, porquanto o senso moral existe, como princípio em todos os homens. É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, pois, existe no selvagem, mas como princípio do perfume no germe da flor que ainda não desabrochou. Ou seja, temos que fazer desabrochar esse amor que habita em nós.
Como fazer isso? O Hamed vai trazer essa reflexão. A primeira coisa e o primeiro passo é entender que vivemos num mundo com diferentes pessoas nos seus mais diversos graus evolutivos. Existem pessoas que já evoluíram moralmente e existem pessoas que ainda estão na infância moral. Precisamos entender isso e respeitar o tempo de cada um. Ninguém sabe quantas existências você já tem. Ninguém sabe quantas existências um Gandhi da vida teve. Essas pessoas que fizeram um bem coletivo. Então, precisamos entender isso. E precisamos refletir como Jesus. Precisamos ser mais tolerantes. Jesus, um dos maiores, o maior mestre de todos, passou pelo maior sofrimento. E lá no Calvário, ele pediu que o nosso Pai perdoasse todos os nossos irmãos. Eles não sabiam o que faziam. Então, Jesus deu um exemplo de sabedoria, respeitando o tempo de cada um. Ele sabia que aquelas pessoas que estavam ali eram infantis do ponto de vista espiritual. E o Hamed, puxando esse gancho, vai chamar para a reflexão. Qual o seu grau de infância espiritual? Imagine-se lá no Calvário. Será que você teria uma posição diferente? Sem as informações que você tem hoje? Será? Precisamos refletir sobre isso, sobre todas as atitudes nossas no mundo. O que é que fazemos? Será que ainda somos infantis? Será que podemos apontar o dedo? É essa a grande reflexão. Que de uma vez por todas, esse amor que habita em nós, ele precisa desabrochar. Nós precisamos sair da infância moral e exercitar cada vez mais o amor conosco e com nosso irmão. Gente, essa foi a reflexão do dia, do capítulo. Até a próxima. Quem gostou, deixa um like. Quem gostou, se inscreve. Toca no sino para não perder nenhuma atualização do canal. Peço que deixem os comentários. Peço que interajam comigo para que a gente possa construir um canal cada vez melhor. Valeu, pessoal, e até a próxima.